Hoje, segunda-feira, 28 de novembro de 2022, segunda-feira, nós estamos entrando no nosso segundo momento da nossa reunião de hoje, de estudo dos 15 princípios fundamentais. E hoje nós estamos estudando o plano espiritual. Na nossa primeira parte do nosso estudo de hoje, nós estávamos seguindo o livro No Mundo Maior, no prefácio do livro, que Emmanuel, prefaciando esse livro de André Luiz, traz para nós uns ensinamentos muito interessantes que nós estamos tomando como base do nosso estudo de hoje. Fechamos o estudo anterior, aproveitando aqui a expressão de Emmanuel, que a humanidade atravessa, que o Espírito atravessa a experiência da humanidade em contínua experimentação, sendo entendida essa experimentação pela nossa falta de fixação nos conceitos da vida, nos valores reais da vida. Embora os conheçamos, experimentamos, mas não adquirimos, não compramos esses valores para nós, onde nós utilizamos até a parábola das 10 virgens no estudo anterior. Lembramos? Então, seguindo aqui o livro, ele fala assim, Emmanuel fala para nós assim, que nos preparando para retornar ao plano espiritual e tendo essa convicção de que nós vamos, ele vem escrevendo para nós aqui como é que é o nosso comportamento. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda a sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Ele está trazendo para nós aqui que, nesse exato momento, algumas criaturas dessas 8 bilhões de almas encarnadas no planeta estão retornando ao plano espiritual nesse exato momento. E está descrevendo aqui algumas características que marcam essas criaturas, ou seja, nós, ao retornarmos ao plano espiritual. E aí ele continua aqui. A parte anterior, nós estamos no vídeo anterior que nós produzimos hoje. Demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Nós vamos achar no plano espiritual, encontrar no plano espiritual uma qualidade de vida muito condizente com a forma sensata ou insensata que nós ensaiamos aqui, desenvolvemos aqui, experimentamos aqui e não compramos aqui. Então essa sensatez é filha do bom senso. Então viver com bom senso. No quanto nós dermos conta de seguir o Evangelho, sensatamente, de desenvolver em nós aquilo que é a lei e os profetas, que Jesus respondeu ao doutor da lei, que perguntou qual era o maior dos mandamentos, e ele fala que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro, e ao próximo como a si mesmo é o segundo, e que esse mandamento resume toda a lei e todos os profetas. Isso quer dizer que todo o conhecimento que chegou para nós, todo o investimento intelectual, que a espiritualidade maior, em nome de Deus, trouxe para nós, sob a coordenação do Cristo, trouxe para nós, foi para nos fazer internalizar em nós esse modo de viver, tendo Deus como foco fundamental da nossa vida, do nosso amor, amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente às vezes repete isso e fica assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, o que significa isso? A gente precisa de parar e refletir sobre isso. E sobre todas as coisas, aí que está a chave também. Porque nós canalizamos e desvirtuamos muito o foco do nosso amor a Deus. E dividimos esse amor a Deus com amor a outras coisas. Amor a ídolos. A ídolos. Idolatramos coisas, pessoas, artistas, jogadores de futebol, artistas de cinema.
idolatramos tanto que chegamos a ter milhões de seguidores na rede social? Eu fico imaginando, será que realmente tem alguém que tenha o que oferecer para alguns milhões de seguidores na rede social? Será que esse alguém realmente vale ser seguido? 99% não, não sei o que eles estão seguindo. Pois é. A gente não sabe o que as pessoas estão tendo. Aliás, né, nesse tempo para cá, essa nova profissão, né? Sim, virou profissão. Influencer. É. E é profissão lucrativa. Porque o pessoal fala qualquer besteira, tem alguém seguindo ela. É. Seguindo o quê? Então, é preciso... Eu sou merecedora de ganhar aquilo tudo porque alguém está seguindo. Não, eu só peço a Deus, assim, tomara que ela esteja fazendo algum bem com isso. Sim, Na hora é o que sim. vem na minha mente. Espero que ela esteja fazendo algum bem com tudo isso que ela está ganhando. Porque senão... Essa página de Emmanuel traz para nós essas chaves para que a gente processe em nós essa desalienação. Porque, na verdade, o ser humano é extremamente alienado. Sim. Essa alienação, enquanto a gente não... Sim. Na verdade, eu estou degradando a moral e espiritual. Nossa, os nossos estão vendo. Sim. E mais, o tempo que se está perdendo nessa necessidade de começarmos a preocupar com o aproveitamento do tempo. E o quanto nós estamos alienados a valores que não condizem com essas leis divinas. E o quanto há comportamentos que não condizem com essa lei divina. Enquanto a gente fica aí idolatrando e endeusando jogadores de futebol que cada vez mais ganham mais e ficamos perdendo tempo acompanhando-os, e quando a gente acorda e volta para dentro de si, para dentro da própria casa mental, nós temos que encarar um salário mínimo amanhã, uma necessidade amanhã, e endeusamos essas pessoas, assim os jogadores de futebol, assim os atores, assim os artistas, assim parece que a humanidade precisa de passar por um... na música, a série que você está vendo, exatamente. Porque Deus me deu um talento. Mas esse talento não é para poder usurpar, subestimar a inteligência moral. E os... Eu penso assim, tomara que ele esteja fazendo o bem de acordo com o que ele está recebendo. Todos nós temos livre-arbítrio. Eu posso querer influenciar todo mundo, mas todo mundo aqui tem livre-arbítrio para seguir, copiar o errado, distribui ou não. Entendeu? Então tá aí. Todos nós vamos escolher. Tanto é assim, como o Vicente falou, é o político, é o jogador, é o artista da televisão, é o cantor, é a influência de nós, é o gestor lá na empresa, é o professor. Todos nós, ambos vão responder. Então, gente, seguindo aqui, apesar disso, porém, quase sempre se atribuiu a indébita condição de eleitos da providência e cristalizados em tal exposição, aplicavam a justiça ao próximo sem se compenetrarem nas próprias faltas, esperando um paraíso de graça para si e o inferno de intermino tormento para os outros. Está falando da nossa forma de vida, como é que nós estamos tratando os nossos semelhantes. Será que a lei áurea está sendo aplicada? Porque toda vez que nós aplicamos a lei áurea aqui na Terra, nós estamos arranjando bônus, né, para a gente comprar valores para essa passagem, para essa estalagem do lado de lá no plano espiritual. Então, é preciso que a gente entenda com isso que para Deus vale a lei do merecimento. As nossas necessidades, Ele provê. As nossas necessidades aqui para que a gente se construa. Mas o nosso processo de construção vai seguir a lei do merecimento.
E merecimento é sinônimo de conquista, nós não podemos esquecer isso. E que toda vez que nós desvirtuamos a nossa atenção, desfocamos daquilo que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós estamos arrumando problema para lá, para o plano espiritual, arranjando alguma dificuldade para lá. Toda vez que nós desfocamos do bem pelo bem. Chico Xavier fala para nós que o bem que nós fazemos aqui é nosso advogado em toda parte, principalmente no plano espiritual. O nosso defensor, o nosso advogado, o nosso o nosso advogado, como na expressão de Chico. No plano espiritual é o bem que nós fazemos aqui. Então, chegar lá, como é que eu vou me sentir? De consequência do bem que eu faço aqui. Como é que eu vou me instalar do lado de lá? Nesse mundo material mesmo. Como é que eu vou chegar do lado de lá, dando trabalho para os socorristas do lado de lá? Porque essa turma que está chegando agora, como nós dissemos, acabou de sair daqui, está chegando lá, vai chegar do lado de lá e vai ser destinatária de todos os cuidados do plano espiritual, segundo as narrativas de Emmanuel. De acordo com, cada um receberá de acordo com as suas obras, mas cada um receberá. Como é que eles vão chegar do lado de lá? Como é que nós vamos chegar do lado de lá? Então é preciso que a gente fale assim, eu vou chegar do lado de lá, eu quero dar trabalho para os outros? Eu não quero dar trabalho para os outros, nem aqui eu fico falando, eu quero morrer rapidinho para não ficar dando trabalho para os outros aqui. Aí você não dá trabalho para os outros aqui, chega lá de lá, dá trabalho para os outros lá de lá. Porque lá de lá, a nossa carência é aqui e é lá. Não é porque nós desencarnamos que nós vamos ficar autossuficientes. Então nós vamos ser dependentes do lado de lá também. Então por que não retornar aqui na primeira bem-aventurança, nos empobrecermos um pouquinho em espírito e começarmos a ensaiar essa receptividade à atenção alheia, para que a gente incorpore isso e comece a dar atenção ao outro também. E também vai ensaiar para se preparar para chegar do lado de lá e continuar receptivo. Porque a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, pobre em espírito é exatamente aquele que é mais receptivo, que ainda tem consciência da sua pequenez e que ainda reconhece a sua fragilidade e está aberto, receptivo. Aí toda a potencialidade divina recai sobre aquela criatura, segundo a primeira bem-aventurança. Por quê? Porque aí vamos construindo, nesse estágio de vibração, vamos construindo o nosso reino dos céus. Qual que é o prêmio para essa fragilidade? Qual que é o prêmio para essa receptividade, para esse reconhecimento? Qual que é o prêmio para essa situação de cada um de nós, nesse nível vibracional de reino do céu, de primeira bem-aventurança, de pobres em espírito? O prêmio deles é o reino do céu, nosso é o reino do céu, ou seja, qualidade de vida espiritual para nós. Então, como é que vai ser a nossa qualidade de vida espiritual do lado de lá? Como é que vai ser o nosso reino do céu do lado de lá? Porque o reino do céu, segundo Jesus, está dentro de vós. Então, consequentemente, onde a gente for, a gente vai levá-lo. Ele compõe a nossa casa mental. E Emmanuel abre o livro Pensamento e Vida, falando para nós da casa mental, é o espelho da vida em toda parte. Então, como é que nós estaremos no plano espiritual? É o reflexo do espelho da nossa vida. Entendemos isso, gente? É fundamental que a gente entenda isso, para a gente não ficar esperando que Deus transgrida a sua fundamental característica, que é ser soberanamente justo e bom. O seu fundamental atributo que norteia a nossa vida, que é ser soberanamente justo e bom. Então, se ele satisfaz aos nossos anseios, segundo as nossas ilusões, para ele satisfazer isso, certamente ele vai ter que se contradizer, deixar de ser justo e não conseguir ser bom. Porque ser bom não é sempre fazer o que nós queremos. Ser bom para nós. Um pai, quando leva o menino para vacinar ou para o dentista, ele não está sendo bom, não. Porque incomoda, porque dói. Mas o pai é amoroso, a mãe é amorosa, e tem que levar. Vai incomodar um pouco, mas tem que levar. Heloísa levantou o braço. Fala um pouco mais alto, por favor.
Somos eternamente responsáveis, né? Essas redes sociais, questão política, em qualquer questão que você está em evidência, você está sendo, está na frente, né? Então, muitas pessoas estão te seguindo, você está sempre, você vai ser responsável. A pessoa tem o livre-arbítrio, ela pode não seguir. Só que você está ali, né, representando alguma coisa que fez com que a pessoa, você se tornou atraído. E essa pessoa continua no plano espiritual. Será que vai ter casa para você? Pois é, a casa mental é o espelho da vida em toda parte. Então, onde a gente vai, a gente se leva do jeito que a gente é. Então, como é que será a minha maneira de viver no plano espiritual? É de acordo com o que eu estou carregando comigo. Se eu tiver dificuldade de adaptar-me no campo das relações interpessoais aqui, eu vou chegar do lado de lá e não vou ter facilidade, não. Não é assim, tá, agora morri, agora eu virei santo. Não. Se eu tiver dificuldade de lidar com as coisas materiais aqui, ser apegado a elas, de valorizá-las mais do que elas têm esse valor, se eu tiver as coisas materiais, eu vou chegar do plano espiritual e vou continuar. Inclusive com as coisas materiais daqui. Como é que Jesus explica para nós isso aí? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o nosso tesouro é a materialidade aqui, é isso que Emmanuel fala aqui no seguinte: quando perdidos nos intricados meandros do materialismo cego, fiavam sem justificativa que no túmulo se lhes encerraria a memória, e se filiados a escolas religiosas, raros excetuados, contavam levianos e inconsequentes com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Então, a gente muitas vezes vive de ilusões. A filosofia religiosa, a nossa ligação com a matéria, gera em nós ilusões que a gente acha que aquilo vai acontecer. E nós estamos vendo hoje em movimentos sociais que estão acontecendo por aí, pessoas completamente iludidas com ideias, com essas correntes de protesto que têm surgido aí, muito pautado nas ilusões, em coisa destituída completamente de fundamentação. Então, nós precisamos de buscar o respaldo, o amparo da lógica, da fundamentação, da ciência, da lógica, da coerência mesmo, da razão, para que a gente não perca o juízo reto das coisas, para nortear a nossa vida de tal forma que a gente chegue do lado de lá e não fique tão perdido no plano espiritual. Porque muitos chegam do lado de lá completamente perdidos. É a questão do limbo que nós falamos. O que é o limbo? Está solto, perdido. Muitos chegam no plano espiritual, não sabem quem são, não sabem ainda quem são, não sabem de onde vieram, tem noção, sabe assim, tem conhecimento, mas não tem sabedoria para processar isso de onde vieram, que já vieram, foi daqui da terra, chegaram no plano espiritual. Então, não entenderam o porquê vieram aqui. Então, nós precisamos de nos vacinar contra isso, à luz do conhecimento e da boa vontade, para que a gente retorne lá de lá, sem estarmos assim perdidos, sem chegar lá de lá e ficar no limbo. Não, que a gente tenha essa convicção, onde é que eu quero chegar agora? Eu preciso ter essa convicção para mim, o que eu quero para a minha vida aqui? Onde eu quero chegar espiritualmente aqui? Em que nível de convicção? Qual que é o tamanho que eu quero para a minha fé aqui? Porque se eu perguntar agora para mim assim, qual que é o tamanho da sua fé para mim? E se cada um de nós se perguntar, qual que é o tamanho da minha fé mesmo? Ela é vigorosa só enquanto está tudo bem bom? Qual que é a força, tamanho, o poder dessa fé? Tem coerência com o que eu tenho buscado compreender de Deus, que é objeto dessa minha fé? Ou no primeiro resvalo que der, essa fé vai diminuir e vai cair? Ou será que vai ser um resvalo, vai ser um transtorno tão grande que essa fé vai diminuir tanto que eu vou querer até perder o prazer de vida e vou querer até renunciar à própria vida?
Então, são situações que a gente precisa de definir, porque a gente vai ser no plano espiritual exatamente que nem a gente é aqui, o que a gente produzia aqui. Então, a gente precisa de ter essa convicção dentro de si, o que eu quero para mim, qual que é o tamanho de fé que eu quero construir para mim. Porque fé é construção. Ninguém tem fé assim, não. Isso não é fé, é crença. Fé é processo, é construção, é parte por parte. E que nós estamos aí colocando tijolinho sobre tijolinho nesse edifício de fé que nós estamos construindo para nós. E é com esse edifício de fé que a gente vai morar no plano espiritual, é nele que nós vamos morar lá. Nesse edifício de fé que nós estamos construindo aqui. Agora, onde é que eu quero chegar? Eu preciso ter isso muito claro para mim, espiritualmente falando. Shakespeare, que fala para nós, aquele que não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, qualquer lugar serve para mim? Está vendo? Quando não se conhece o porto do destino, qualquer vento lhe é favorável. Romântico, hein, rapaz? Hein? Legal, né? Ele está falando de nós. Como é que é o porto do destino no plano espiritual? Que ventos que eu tenho buscado para tocar a minha barca, né? Então, isso é que define o nosso modo de ser recebido, o nosso modo de receber o plano espiritual, porque nós temos narrativas de que muitos de nós chegam lá e não recebem o plano espiritual, quer voltar para cá, porque o nosso tesouro, o tesouro dessas criaturas estão aqui. E gera um transtorno lá de lá, porque além de não receber o plano espiritual em si, como execução de leis naturais, de leis da natureza, ainda multiplicamos o trabalho que nós damos para o outro lá de lá, porque ele fica investindo em nós, e nós não estamos receptivos. Queremos a ilusão de voltar para cá, e sabemos nada, porque não sabemos que tudo é um processo e que é irreversível. Nós chegamos aqui. Quer voltar? Chegamos do lado de lá, eu vou do lado de lá. São as leis divinas se cumprindo. É a mesma coisa de quando nós desencarnamos, não tem como retocar essa desencarnação. Os cordões fluídicos que ligam o perispírito ao corpo físico foram desfeitos. É lei divina, é para todo mundo. Não tem ninguém que refaz aquilo, porque seria contrariar a lei divina. A mesma forma é a desencarnação. Agora só tem um jeito de você voltar para cá, meu filho. É ficando um tempo aí, volta no primeiro mandamento. Eu sou o Deus zeloso que visito a iniquidade do pai no filho na terceira ou quarta geração. Volta como filho, aí sim, pelos canais da natureza. E a gente chega de lá e fica querendo voltar para cá. Porque não recebe o plano espiritual. Receba. Tem essa expressão aí? Receba. Por que nós não recebemos? Porque não assimilamos o que ele é. Não conhecemos, não assimilamos o que ele é. Chegamos no plano espiritual e ficamos no limbo, perdidos do lado de lá. E ele continua. Onde albergar, olha só que bacana, Emmanuel, onde albergar a estranha e infinita caravana? Que estranha caravana? Nós. Uma caravana constituída da nossa estranheza. Cada um é único e leva essa unicidade também nessa caravana. Então, hoje nós somos todos estranhos também, gente. Ninguém conhece ninguém. Onde albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Como a gente pode administrar isso na nossa mente sem conceber um plano espiritual literalmente organizado, estruturado, obedecendo fielmente às leis divinas na sua funcionalidade, para poder selecionar, inclusive, isso aqui,
Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Quando eu for para lá, para onde é que eu vou lá? Porque chegar lá tem um monte de paisagens. Eu vou ser atraído inevitavelmente, irresistivelmente atraído para a paisagem afinizada com o meu campo mental. Simples assim. Lei de sintonia, estamos sintonizados com tudo. Lei de afinidade, afinizamos com algumas coisas. E lei de atração. Sintonizou, afinizou, atraiu. Nós chegamos no plano espiritual, então não vai ter lá assim, você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá, não. É pela lei de sintonia. Você vai ser atraído segundo o padrão vibracional seu para cada canto, para cada, hein? Como se fosse um imã. Hã? Então a gente fica falando de regiões. Hã? O que não é diferente daqui também. Exatamente. Sim, é por sintonia, é por afinidade, é por... É simples, é simples. Então é no meio dessa diversidade, de individualidades, é que a gente vai chegar no plano espiritual. Então há que ter leis universais, leis divinas, a reger todo esse processo. E aí, quando a gente fala das três leis de sintonia, afinidade, de sintonia, afinidade e atração, são leis divinas. E como leis divinas que são, elas atuam aqui e em todo o universo, porque as leis divinas são universais. Quando nós saímos daqui, nós vamos ingressar na mesma convivência com as leis divinas. Ô, gente, quando nós nos esforçamos para nos adequar e nos adaptarmos às leis divinas aqui, nós estamos tirando uma carteirinha que nós vamos utilizar em qualquer lugar do universo onde nós formos. Já pensamos nisso? Tem carteirinha de cumpridor da lei divina, olha que bacana. Onde eu for, eu vou precisar dessa carteirinha. Só que não vai ser um documento, está inscrita na minha consciência essa carteirinha. Está gravada aqui. Então nós hoje estamos aqui ensaiando, nos disciplinando perante a lei, para que espontaneamente a gente chegue do lado de lá e cumpra a lei espontaneamente. Por isso que Emmanuel fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Então nós só vamos chegar na espontaneidade através do disciplinamento. Então aqui agora, nós temos que ter essa convicção de que nós estamos nos disciplinando. E ninguém fica disciplinável se ele não estiver situado na primeira bem-aventurança. Ninguém. Porque ela é que é a base. Porque se na primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres em espíritos, ou seja, aqueles que cultivam a cada dia mais a humildade. Se nós não temos essa humildade como expressão do nosso próprio cultivo, nós vamos nos rebelar contra essas experiências e contra esse disciplinamento. Porque a nossa rebeldia não gosta de ser disciplinada. Então, quando a gente começa
a buscar a obediência e a resignação perante os processos educativos da vida que a vida nos oferece e nos submete a eles, que Emmanuel chama de processos educativos da vida, lá no livro Fonte Viva, lição acho que 30, fala sobre esses processos educativos da vida, no livro Fonte Viva. Quando a gente reage e se rebela contra esses processos educativos da vida, nós estamos fugindo da primeira bem-aventurança e estamos entrando na segunda, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então nós entramos em processos de aflição por rebeldia e ficamos inconsoláveis enquanto não retornamos à primeira e ficamos receptivos, porque o consolo é para todos, mas às vezes a gente não quer o consolo. Ele vem, é oferecido, a gente não quer, não aceita, porque não está receptivo. Então ele está falando aqui exatamente disso. E está falando aqui onde albergar essa estranha caravana tão diversa, constituída de individualidades tão diversas. E aí ele continua: perante a Suprema Justiça, o malgache e o inglês fluem dos mesmos direitos. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina, que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. O que é que ele está falando? Ele trouxe duas nacionalidades aqui, o inglês e o malgache. Malgache é quem é relativa à ilha de Madagascar. Quem é da Inglaterra é inglês. Quem é de Madagascar, da ilha de Madagascar, é malgache. O malgache e o inglês são duas criaturas, um lá numa ilhazinha lá e o outro lá no velho mundo, na Inglaterra. Mas aí ele vem trabalhar exatamente essas individualidades e essas potencialidades da alma que caracterizam cada um. E que vai caracterizar como cada um será recebido no mundo, no plano espiritual. Aí, de novo, vão entrar as leis, as três leis que regem a vida da gente. A de sintonia, de afinidade e de atração. E nós vamos ser atraídos segundo os valores afins a nós. Se nós estamos vivenciando a disciplina, e aí ele enumera aqui alguns, que distingue invariavelmente a virtude e o crime. Se nós estamos ligados à virtude, nós vamos ser atraídos pela virtude. A virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade. Gente, é inadmissível que a gente venha para cá e continue cultivando a ociosidade. O desapreço ao trabalho. Como é possível a gente conseguir ficar um dia inteirinho sem trabalhar, sem fazer nada? Então, quando a gente retorna ao plano espiritual, tendo vivido uma vida dessa natureza aqui, no plano espiritual, nós vamos estar afinizados com essa energia, com essa frequência. O que ele está falando aqui é disso. A verdade e a simulação. A verdade e a simulação. Aí nós paramos para uma reflexão de novo, voltando para o nosso momento atual, a verdade e a simulação. O que é simulação? Fake news. Se nós somos vinculados à simulação, à hipocrisia, à inverdade, nós vamos chegar do lado de lá e vamos ser normalmente vinculados a isso. Se nós somos da verdade, normalmente vinculados à verdade. Tá, para a gente entender isso? Aí nós vamos desmistificando e desmitificando isso. É complicado? É, mas é simples. Tá, para a gente entender isso? É complicado viver, é complicado evoluir, mas é simples. Basta que a gente siga a nossa consciência e desperte para as leis divinas que estão nessa consciência. O resto será consequência natural das leis divinas em aplicação. Abre o coração, porque quando o Chico diz disciplina, ele dá o livre-arbítrio.
Sim. Então, com essa reflexão de hoje, nós vimos que a nossa relação com o plano espiritual nesse nosso processo de retorno a ele, em definitivo, é vida futura. Sim. Como daqui a pouco é vida futura no plano material, enquanto estivermos aqui, na relação ao nosso retorno definitivo natural ao plano espiritual, pelas vias da desencarnação, é uma consequência natural do que nós estamos planejando aqui, executando aqui, vivenciando aqui e incorporando aqui ao nosso patrimônio. Porque é do jeito, com o nosso patrimônio moral, espiritual, intelectual, que nós estamos... A mesma dificuldade de entendimento no campo da intelectualidade que nós temos aqui, não vamos levar para lá. Lá existem espíritos ignorantes, ignorantes no sentido intelectualmente ignorantes, de não saber, como aqui também existem. Então, ou seja, e a vida continua, aqui e no plano espiritual. Cabe a nós ir depurando esses valores, definindo cada dia para nós onde é que eu quero chegar, como eu quero chegar do lado de lá. Melhor do que eu estou aqui, claro. Como é que eu vou chegar do lado de lá? Da forma como eu me construí aqui. Semana que vem a gente continua essa nossa reflexão aqui sobre o plano espiritual, continuando a seguir o Emmanuel, porque esse prefácio dele aqui é muito rico de reflexões, de material para a gente refletir. Então, nosso tempo esgotando por hoje. Fiquem com Deus. Segunda que vem estaremos aqui de volta, com a graça dele, com a graça de Deus. Muito obrigado a todos e muito boa noite.